Chegou-se a ideia de buraco negro com continha? Foi continha. Foi assim por conta. Sim. O Einstein deduziu ali e não foi só ele, né? Teve uma galera que estava fazendo essas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Eles estavam fazendo essas contas pra quê? Por causa do seguinte, cara, eles imaginavam assim, o Sol é uma estrela. Uhum. O Sol está fundindo hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio transformam num átomo de hélio e assim vai. Depois do hélio ele vai para outro elemento e tal. Isso porque o Sol tem um tamanho, tem uma massa. Aí eles falaram assim, pô, e se eu tiver uma estrela 2 vezes maior que o Sol? Como que vai ser a vida dela? Aí eles fizeram a conta lá, legal, vai acontecer isso. E se for 3? E se for 4? E se for 5? Foram fazendo. Quando eles chegaram a um determinado número ali, 8, 10 e tal, eles falaram, cara, aqui acontece alguma coisa estranha. Aqui, a estrela não tem o mesmo, não segue a mesma vida que o Sol segue. Aí ela acontece o quê? Ela explode no que a gente chama de supernova. Que é uma explosão de supernova. Então uma estrela grandona vai dar merda. É, uma estrela com 8 vezes a massa do Sol, quando ela vai queimando todos os elementos, ela vai queimando tudo. Pega a tabela periódica, ela vai fazendo toda a sequência. Chega no último, é o ferro. O último elemento que ela vai queimar é o ferro. Queimou o ferro, ela não consegue mais ficar estável, que a gente chama. E aí o que acontece? A supernova é uma implosão. Primeiro ela cai em cima dela mesmo e depois ela explode. Isso é uma supernova. E aí explodiu. Só que eles descobriram ainda, tudo fazendo conta, que a supernova não era o fim ainda. Porque depois que a supernova explodia, ainda sobrava um caroço da estrela ali. E aí pegaram esse caroço e começaram. E se esse caroço for 1 vez maior que o Sol? 2 vezes mais massivo, né? Que a gente fala em massa. 3 vezes, 4... Aí começaram a fazer conta. E eles descobriram que se esse caroço ele for 3 vezes mais pesado, mais massivo que o Sol, ele acontece um buraco negro. Entendeu? Ou seja, a massa dele cai para dentro dele mesmo e a força, a velocidade de escape de alguma coisa ali é maior que a velocidade da luz. Então eu não consigo ver. E foi assim que deram o nome de buraco negro. Tanto que o nome original era Estrela Negra. Era uma estrela que não emitia luz porque ela caiu sobre ela mesma e ficou ali e tal. Depois... E se ela tiver menos massa do que o que precisa para virar um buraco negro? Aí ela vira um outro objeto na astronomia que a gente chama de estrela de nêutrons. Ela vira uma estrelinha toda cheia, só nêutrons nela, e aí ela emite muita radiação, é altamente magnetizada e tal. Essa a gente consegue ver, algumas, né, pelo menos. Sim. E aí, se tiver menos ainda, é a anã branca, né? Isso. E aí, se for uma igual ao Sol, por exemplo, o Sol não vai virar supernova nem nada disso. O Sol vai virar uma anã branca. Ele vai virar um negocinho, vai meio que apagar. Ele vai emitir uma radiação remanescente, que a gente fala. Até o dia que ele vira uma anã negra, né? Que tem essa teoria também, né? E aí é assim. Então, essas coisas surgiram dos caras fazendo conta para tentar entender como que ia ser o final de vida de um objeto astronômico. E é até curiosa a história dessas contas, porque o cara que chegou no resultado desse colapso que o Sérgio falou, ele estava no front da Primeira Guerra Mundial. Oh. Ele estava ali estudando, era um físico, ele era um soldado na Primeira Guerra Mundial, e ele estava estudando essas equações de Einstein e fazendo essas contas, e aí ele mandou o resultado para Einstein, e o Einstein ficou surpreso, tem as cartas que eles trocaram, né? E o Einstein mesmo não acreditava, nenhum dos dois acreditava que esse objeto seria possível. Eles achavam que era só uma curiosidade teórica e acabou. E tanto que ambos morreram achando que esses objetos não existiam. O buraco negro. O buraco negro não existia. Tanto o Einstein quanto o Schwarzschild morreram achando que era só uma curiosidade matemática e nunca ia encontrar um objeto desse no universo. Mas aí agora a gente tem uma foto para mostrar que eles existem. Esse Schwarzschild é o que dá o nome do horizonte de eventos. O nome, vamos dizer, técnico dele é raio de Schwarzschild, que é esse cara aí que fez essa contaiada toda. O Einstein, ele deduziu várias equações. E aí várias pessoas pelo mundo começaram a resolver as equações do Einstein. E esse cara era um crânio, né? Era um cara fora de série que ele foi, acho que, um dos primeiros a resolver ela inteirinha ali, que a gente chama, e mandou e tal. Só que aí era isso. Aliás, muitas coisas do Einstein, cara, ele chegava e falava, cara, isso aqui não deve existir, cara, larga isso pra lá. Isso aqui também não, larga isso pra lá, entendeu? Entendi. Então foi assim com onda gravitacional, buraco negro. Constante cosmológica. Constante cosmológica, que pode ser a energia escura, né? É. Então, que cara... é uma constante cosmológica? Que seria exatamente essa expansão do universo que o Sérgio explicou, que tem essa crise cosmológica justamente nessa constante,
Que a constante vai nos dar o quanto o universo está acelerando. Porque, assim, o que acelera o universo? A gente não sabe. A gente chama de energia escura. E tudo tem uma constante no universo. Por exemplo, matéria. Se a gente pegar toda a matéria, é um tanto de matéria e ela é conservada, então tem uma constante de matéria bariônica, que a gente chama. Matéria escura também tem uma constante. Aí, energia escura também deveria ter uma constante dela, que é a constante cosmológica. E é até curioso essa história, porque o Einstein, ele propôs essa constante, só que ele achou que estava errado. Depois ele tirou. Ele tirou. E aí ele falou, não, isso aqui tá errado, vou apagar. Anos depois, falaram, não, pera lá, talvez Pode Einstein, ser, cara. talvez Einstein tinha razão. Aliás, é um livro muito legal que chama O Maior Erro de Einstein. Ele chama constante. Ela apareceu, ele foi resolvendo, ela apareceu. Ele falou, cara, não, isso aqui não pode ser, tira isso aqui. E agora ela tá nessa, né? Será que é? Será que não é? E Energia escura e matéria escura é o nome que a gente dá pra energia e matéria que a gente não sabe o que é. Assim, a energia escura em si, a gente não sabe nem se é energia, de fato. A gente não sabe nada. Ela recebe um nome que, assim, a gente não sabe nada. A matéria escura, a gente não sabe o que ela é, mas a gente sabe que é matéria. Que ela age, pelo menos, como matéria no sentido gravitacional da coisa. Ela não interage de forma eletromagnética, mas a gente sabe que quando a gente calcula a massa de uma galáxia, tem uma matéria escura ali que a gente não está enxergando. E a gente, assim, a gente sabe que é matéria, que interage gravitacionalmente, mas a gente não sabe o que é. Agora, a energia escura, a gente não sabe nem se é energia. A gente não sabe nada sobre... a gente só dá o nome de energia porque é o que ajuda a acelerar o universo, expandir ele mais rápido. Então, se expande ele mais rápido, deve ser alguma coisa tipo uma energia que está sendo jogada ali e levando. Então, só que pode ser que seja constante cosmológica, entendeu? Pode ser que seja outra coisa. Aí o pessoal dá esse nome aí, que também não é que é escura porque é preta, tem lá o dark, né, que a gente fala, né? A gente já conversou disso, né? Porque essa palavra, o dark que a gente fala, no inglês ele tem um significado mais de obscuro, tipo desconhecido. É igual o Dark Side of the Moon, não é que é o lado escuro da Lua, é que é o lado desconhecido, obscuro, né? Então, a Dark Matter, né, a matéria escura, é uma matéria só que a gente desconhece o que ela é, então ela é obscura ali para nosso conhecimento, né? Tá. Mas o pessoal às vezes fala assim, mas o que é? Uma matéria preta que tá ali? Não, não é, não tá ligado com a cor dela. Uhum. Essa matéria, ela tá pra todo lado também, imagina, a matéria escura. Sim, tá para todo lado, principalmente em torno das galáxias. Boa parte da galáxia é feita de matéria escura. Tanto que quando você... Dá para fazer simulação com matéria escura, por exemplo. Você joga um monte de matéria escura lá e vê o que acontece. Aí quando você faz essa simulação, você percebe que elas meio que se juntam em torno de galáxias. Então, inclusive a ideia da formação de galáxia é isso, que no começo do universo tinha matéria escura, ela foi fazendo blobs, né? E aí foi atraindo a matéria que a gente conhece, que a gente chama de matéria visível. Então ela foi atraindo e ali formando as galáxias. Ela está em todo lugar, mas assim, ela está mais concentrada, digamos assim, em torno das galáxias. Dá pra gente imaginar o que... Não dá, né? O que Agora, tem na matéria Você quer escura? saber o que é legal disso tudo? Se você pegar toda a massa do universo, 96%, 96% é matéria escura e energia escura. É coisa que a gente não conhece. A gente só vive em 4%. Do que a gente vê é só 4% de tudo que tem no universo. Não, isso é absolutamente assustador, na verdade. Né?